Olá, boa noite, pessoal do Nateia. As pessoas vão chegando aos poucos aqui para a gente bater esse papo. Esse tema de hoje é muito importante, é o tema de autismo e sexualidade. As pessoas também que vão assistir depois, a gente vai dialogando com elas, né? E a gente tem uma pessoa muito interessante hoje para dialogar. Esse tema ele é muito difícil de ser dialogado, porque poucas pessoas têm expertise para isso. E a gente conseguiu trazer aqui uma pessoa muito legal. Eu gostaria que você se apresentasse, Fernanda, por favor. Claro. Bom, eu sou a Fernanda Campos, né? Bom, eu sempre estudei, né, desde o início da minha pós-graduação, questões relativas à impulsividade, autorregulação, autocontrole, né? E muitos casos com desenvolvimento atípico, né, é muito comum relatos e procuras, né, de casos em que a sexualidade, digamos assim, ou a busca pela autoestimulação, né, envolvendo órgãos genitais, digamos que isso exceda o apropriado, né, de modo que até cause lesão. Então, a gente começa a falar, né, sobre alguma compulsão. Então, nesse sentido, muitas pessoas me procuravam, né, sobre a minha opinião em relação a isso. Então, como diminuir essa compulsão? Até por conta da minha área de pesquisa, né, que é transtornos do impulso e compulsões. Entendi. Eu quero começar com uma questão, Fernanda, que eu acho que é muito sensível. Que é a seguinte. Quando a gente pega um comportamento, por exemplo, como imitação tem uma base filogenética, existe uma discussão sobre isso, de modo geral se compreende assim, e aí você tem uma base ontogenética, né? Ou seja, da história do sujeito. E aí você pega um estudo de vários lugares, os estudos vão trabalhar com essas duas dimensões de seleção do comportamento, e você consegue trabalhar com esses dados. Qual é o problema em relação à sexualidade que eu queria que você explorasse um pouco? Ele é um comportamento que tem um terceiro nível de seleção, tem uma presença muito mais intensa, que é o nível cultural. Sim. E aí, o que acontece? Você trabalha com dados de outra cultura, por exemplo, eu sei que nós temos muito bibliografia nos Estados Unidos, muito não, né? Temos alguma bibliografia lá. Como é que a gente vai trabalhar com dados que dizem respeito a uma cultura que trata a questão do sexo de uma maneira tão diferente quanto a nossa, como todas as culturas, né? É uma questão que o elemento cultural tem um papel decisivo. Como é que é adaptar essa literatura para o Brasil? Vamos lá. Bom, esse ponto que você tocou é uma preocupação de todas as áreas de estudo do comportamento humano, porque grande parte da nossa literatura, grande parte, né, da nossa construção científica, ela sim é estrangeira, né? Quando você trata de aspectos complexos da cultura, né, por exemplo, simbologia, né, e grande parte do comportamento sexual, sim, né? Sempre você tem que analisar. O ideal é que estudos brasileiros, né, sejam também replicados no Brasil, sendo feitas as devidas diferenciações. Né? De qualquer modo, grande parte dos estudos trabalha muito com os processos básicos, tanto de aprendizagem quanto de imitação. Eu estou chamando aqui de processos básicos até algumas intervenções. Então, quando a gente fala sobre reforço diferencial, né, então, não entrando aqui em termos muito técnicos, mas algumas técnicas, né, de modificação muito específicas são procedimentos baseados em processos básicos. Né? Então, eles, por si só, têm uma comprovação científica larga, né, e multicultural. Né? Nem sempre especificamente em relação à sexualidade, mas ele, enquanto procedimento, enquanto método de alteração do comportamento, sim, tem larga eficácia. Mas é claro que o ideal é que pesquisas sejam fomentadas no contexto brasileiro. E tem alguma coisa em algum centro universitário? Você conhece alguma coisa rolando? Aqui no Brasil, infelizmente, não, né? Eu tenho material muito bacana que eu recomendo. Deixa eu abrir aqui, porque
em inglês, né? Tem uma revisão que foi feita em 2016, então é relativamente recente, né? Então faz uma revisão que é muito bacana, é uma revisão e tratamentos, né? No caso, em indivíduos com desenvolvimento atípico. Então, não é somente o autismo, mas grande parte dos participantes são. Então, ele faz um apanhado e faz um apanhado com recomendações de formas de avaliação e de tratamento de acordo com a análise do comportamento aplicada. Eu não sei se vocês disponibilizam um link na página, mas eu poderia passar para você o artigo e você disponibilizar. Bacana, bacana. Eu já envio inclusive, o arquivo para você poder disponibilizar ele. Então, pessoal, eu vou colocar nos comentários aí esse link daqui a pouco, tá? A gente vai conversando aqui. Fernanda, deu uma travadinha aqui para mim. Para o pessoal que está aí assistindo, travou também? Travou um pouquinho para mim agora. Ah, agora voltou. Não, agora está tranquilo. Então, quando você me mandar o link, eu ponho para o pessoal aqui. E outras áreas de estudos fora da análise do comportamento? Você sabe se tem alguma coisa? Estudando sexualidade e desenvolvimento atípico? Sim, né? Quando eu comecei a investigar, né, sobre todos esses processos, não necessariamente eram autores da análise do comportamento, né? Eu vou também passar alguns materiais que eu tenho aqui no meu arquivo para vocês, né? Mas são áreas aproximadas, por exemplo, da terapia cognitivo-comportamental. Então, são áreas que eu entrei em contato. Bem de modo geral, os procedimentos são similares. Muitas vezes a interpretação dos dados é que são diferentes, né? Mas, assim, bem de modo geral, eu posso dizer que tem duas formas de trabalho um pouco focadas em dois aspectos diversos. Então, tem uma área de trabalho focada, né, nessa compulsão. Então, digamos, quando para aquele indivíduo, né, pensando aqui, né, na terceira infância, na adolescência, quando a autoestimulação, né, bom, em termos gerais, falar de masturbação mesmo, então, quando a masturbação acontece, né, excessivamente, então, assim, por horas, né, a pessoa pode se machucar, né, aquilo se torna totalmente inadequado socialmente, então tem alguns trabalhos nesse sentido de reforço diferencial, treinar outras respostas, né, de diminuir esse padrão. E também tem outros trabalhos, mas são pouquíssimos, né, e seria muito interessante que fossem mais desenvolvidos, mais focado para o indivíduo, que digamos que seria o grau mais leve. Então, aquele indivíduo que ele não tem essa compulsão, muitas vezes ele nem teve contato sexual, né, nunca teve um relacionamento, ou nem conhece seu próprio corpo, né, então, muito mais no sentido de descobrir a própria sexualidade e também como manter relacionamentos, né, afetivos, porque muitas vezes são indivíduos que não têm habilidades sociais básicas para iniciar um relacionamento afetivo. Então, a gente está trabalhando aqui com sexualidade, falando de duas coisas muito opostas. Entendi, é verdade. Certa vez, eu lidei com uma pessoa. Antes, deixa eu só fazer uma coisa. Deixa eu dar uma boa noite aqui para a Nelma, para a Fabiana, a Renata, a Jane, a Selma, a Simone Fernandes, que é uma pessoa muito presente aqui conosco, a Dani Lu também. Boa noite a todos aí, como vocês estão aí? Vamos caminhando as perguntas. Boa noite. Não perca essa oportunidade não, viu? Que não é toda hora não. E lidei com uma criança com autismo que se masturbava muito, tinha esse problema de compulsão, mas ela era criança mesmo, ela tinha acho que 5 anos. E eu não sei se existe... Eu sei que existem alguns estudos agora avaliando a questão da melatonina, o impacto da melatonina. É a primeira vez que nós temos um grupo grande de pessoas na infância tomando melatonina. Só que a gente não tem um estudo longitudinal ainda sobre isso. Há algumas pessoas que acreditam que isso acelera a puberdade e outras acreditam que isso adia a puberdade. É um assunto ainda em suspenso, a gente vai demorar um tempo para ter dados, né? Nenhum estudo é com dados ainda. Então, a minha pergunta é no sentido de, é recorrente casos desse comportamento masturbatório, por exemplo, mais cedo, antes da adolescência? Sim, é comum, né? Nesse caso a gente não usa nem o termo de masturbação, é muito mais autoestimulação, né? É muito comum, pessoal, principalmente em crianças que têm, eu vou chamar aqui de baixo repertório, então seriam as crianças com um pouco mais de prejuízo, né?
crianças com interesse restrito, crianças que o contato social é muito mais prejudicado. É comum que essas crianças se engajem até em comportamentos mais estereotipados. De modo geral, aqui eu não vou falar nem no toque na genitália, mas comportamentos estereotipados de modo geral, eles são, a gente chama de reforçado pela própria sensação. Então, é isso que a gente chama de autoestimulação. Né? Bem, muitas vezes a criança toca ali a genitália, né? Ou não é com a mão, ou tem muito isso de deitar no chão, né? E começar a se roçar um pouquinho diferente, uma sensação sozinha, né? Então ele tá ali no ambiente, digamos, ele não tem nada para fazer, ele não, muito por conta desse repertório dele que é prejudicado, não consegue se engajar em outras atividades, ou tem a gente chama de ambiente empobrecido, no sentido que a criança não tem muito acesso a reforçadores para ela, né? Então, é muito comum que essas crianças passem muito tempo se tocando ou iniciando algum outro tipo de autoestimulação. Esse caso que você falou, né, de 5 anos, não é incomum, viu? Na verdade, é mais comum do que a gente pensa. O que acontece? Tem um tabu muito grande em relação a isso. Alguns pais, né, já me disseram que eles preferiram omitir, por exemplo, vai matricular a criança na escola e a criança está realizando essa ação com muita frequência, né, autoestimulação, eles preferiram mentir por medo de algum julgamento, do que vão pensar, porque tem um tabu muito grande em relação a isso. Mas a criança com até menos, 3, 4, 5 anos, ela se toca, já tem uma sensação diferenciada, né? E é uma questão biológica, né? Não tem nenhum significado sexual, entende? Por isso que a gente não fala em masturbação. É simplesmente uma autoestimulação. Entendi, interessante. Existem casos em que um comportamento inadequado de natureza sexual pode acontecer, mas não necessariamente ligado à genitália. Por exemplo, puxar o cabelo das meninas, tocar em partes íntimas de outras pessoas. Sim, E sim. existem várias soluções que são pensadas algumas vezes para isso. Eu queria que você falasse um pouco dessas soluções, e uma delas, algumas vezes, tem a ver com alterar a operação motivacional e, por exemplo, ensinar a masturbação. E como é que é isso na realidade brasileira, uma realidade muito puritana, tem questões religiosas muito sensíveis nesse ponto aí. Como é que você, como clínica e também na sua experiência de supervisão, lida com essa questão? Olha, você agora colocou o dedo bem na ferida, né? É um ponto extremamente sensível, porque normalmente quando as pessoas procuram, né, a intervenção psicológica, da análise do comportamento ou de qualquer outra abordagem, eles querem que você cesse isso, querem que não aconteça, né? Independente da idade, né? Então, vamos pensar aqui no adolescente. Então, eles querem que aquilo não aconteça, porque tem toda essa questão de não ver a pessoa com desenvolvimento atípico como alguém com uma sexualidade, entende? E o que acontece? Isso que você falou da operação motivacional, em termos bem gerais para todo mundo que está acompanhando, eu estou falando da motivação da pessoa para aquele ato. Então, por exemplo, se eu impeço a pessoa, né, de ter ali aquela estimulação sexual, eu estou falando de adolescente, já estou falando de masturbação. Então, se eu impeço, né, a gente fala, se a gente priva, né, ela vai ficar com muito mais vontade. Imagina uma coisa que você gosta muito e você é impedido totalmente de ter. Quando você trata de adolescentes, vamos pensar no adolescente com desenvolvimento típico. A gente sabe que tem toda essa questão hormonal, então é óbvio, né, que vai ter o descobrimento de sensação, que vai gastar muito tempo se descobrindo, né, digamos assim. Então, o ideal é que você não proíba totalmente, mas que você ensine que em alguns ambientes isso é apropriado, né, que por alguns momentos ele vai ter acesso. É difícil a gente ter essa conversa com a família, né? Mas eu sempre faço uma relação com outras estereotipias. O ideal, vamos pensar agora, estou falando estereotipia no sentido de autoestimulação. Então, quando alguém procura e fala, mas ele fica tocando, só quer tocar, né? Imagina aquela criança que tem qualquer tipo de estereotipia, né? Não tem como você simplesmente proibir.
mas você vai querer reduzir de frequência, né? Então a gente tem que sair da compulsão, tornar aquilo saudável, adequado, ou seja, não ser em público, não ser na frente de alguém, né? Isso eu tô falando quando é o comportamento da pessoa com ela mesma, então a autoestimulação. Então você tem que trabalhar com ensinando que em contextos aquilo é aceito, quando você estiver sozinho, né, em determinados períodos, para a gente evitar essa compulsão, uma pessoa se machucar, enfim. Daí você me perguntou das dificuldades. É extremamente difícil, porque realmente tem essa questão mais puritana, né? E infelizmente, quanto mais proibição isso acontece, então a gente não consegue fazer essa intervenção em casa, digamos que vai estourar em outro lugar, então na escola vai estourar, então vai começar a se tocar a todo momento, né? Daí acaba juntando com outras situações, por exemplo, quando ele se toca, fazem ele sair da sala de aula, daí junta o que a gente chama do que está controlando aquele comportamento. Então, tem a autoestimulação, a sensação gostosa do toque, junto com me tiram da sala de aula. Então, eu não preciso, né, me engajar naquela demanda. Então, é aquilo, a gente acaba juntando duas coisas poderosíssimas para aumentar a frequência de comportamento. Entendi. Tem os cachorros aqui, eles estão, dos vizinhos, estou escutando. Eles estão fazendo uma serenata para nós, eu acho, né? Uma coisa por aí. Acho que dá para ouvir, mas tudo bem. Eu tenho uma outra questão, já, disso que você falou, no processo de ensino, né? Falando aqui de controle de estímulos, dessa capacidade de distinguir, porque isso é um grande desafio, né? Você ensinar que lugar que é adequado ou não. Esse é, na verdade, a masturbação, às vezes, normalmente, ele aprende a ter sozinho, por conta do próprio toque no corpo. Mas essa discriminação, ensinar em que lugar que é mais difícil. A Leblanc, ela diz que o melhor lugar para você ensinar é no quarto, porque tem um controle de estímulos mais específico, né? maior controle daqueles estímulos. É mais específico, digamos assim, o quarto da criança. Mas a maior parte dos terapeutas que eu conheço, ao menos no Brasil, eles priorizam o ensino no banheiro, talvez por questões de higiene, eu não sei. Eu queria saber o que você pensa disso, na sua experiência, qual que você acha que seria a melhor estratégia e como fazer esse ensino, assim, em linhas gerais. Então, primeiro você está falando de capacidade discriminativa, né, quando você diz essa dificuldade de entender o contexto, né, então depende, como que é a comunicação, né, qual que é a capacidade de aprendizagem, eu vou chamar de habilidades discriminativas, né, fazendo essa relação direta com a aprendizagem, né, porque quais vão ser os sinais que eu vou utilizar? Não vai ser simplesmente estar no quarto, porque ele fica mais tempo no quarto. Então, o quarto por si só não pode ser contexto para masturbação, entende? Porque senão, independente do horário que ele estiver, né, aquilo vai acontecer, e aquilo pode acontecer em altíssima frequência, né? Então, você tem que trabalhar com um conjunto de estímulos. Então, vai ser no quarto, né, com alguma dica ambiental que sinalize. Daí, essa dica ambiental depende da capacidade discriminativa. Vai ser uma dica verbal? Vai ser uma escrita? Né, horário livre? Vai ser algum cartão específico que você vai entregar? Entende? Então, você precisa de um conjunto de estímulos no quarto. Então, por exemplo, se isso acontece em todo o ambiente, né, então, acontece na escola, acontece na sala, né, em casa, onde estiver especificamente, acontece. Então, primeiro você vai trabalhar no quarto. Então, simplesmente no quarto. Mas, estando no quarto, também vai acontecer em alta frequência, porque ele vai querer aumentar a frequência de estar no quarto. Daí, o que você começa a fazer? Né? Qualquer processo de compulsão, você faz o estabelecimento de uma linha de base. Então, quanto tempo aquilo acontece, né? Com qual intervalo, e daí você começa com essa redução gradual, né, de tempo que aquilo será permitido. Então, em vez de você proibir, você só vai começar a trabalhar, vamos supor, alguém que se autoestimula por 3 horas seguidas. Então, você vai permitir no começo 3 horas, depois você vai impossibilitar essa resposta de modo diminuindo gradualmente. Então, 2h50, 2h40, até a gente chegar numa estipulação de tempo que seja ideal.
Acontece que uma coisa que a gente tem que sempre pensar é, se a pessoa está se engajando, né, num comportamento que possibilita o contato com um reforçador só, por muito tempo, o que está acontecendo com as outras relações? Por que outras coisas não estão reforçadoras para concorrer com a autoestimulação? Entende? Então, é uma análise muito mais macro e mais molar. A gente precisa identificar na vida desse indivíduo, isso eu estou falando criança com autoestimulação, adolescente com masturbação, até adulto viciado em pornografia. Né? O que está acontecendo na vida dessa pessoa que apenas esse ato está sendo tão estimulante para ele passar a fazer somente isso? Então, você vai começar a analisar a qualidade de afeto desse indivíduo com a família, as atividades que ele é capaz de fazer no ambiente doméstico, no ambiente escolar também, quando isso acontece muitas vezes na escola. A gente trabalha no que a gente chama de enriquecimento ambiental. Nada mais é de aumentar habilidades, aumentar o repertório, de modo que ele entre em contato com outros reforçadores. Entendi, bastante interessante, várias coisas que você colocou aí. Deixa eu dar uma boa noite para outras pessoas que chegaram aqui, né? A Juliana, a Dani, a Juliana Koga também, né? Tem a Chique, sei lá, não sei o nome assim. E a Koga. A Dani Fast Kids aqui, ela está perguntando se o filho, ela está perguntando um caso do filho dela, de 12 anos, que ela tem algumas preocupações, porque ele só fica com cueca. Ela está preocupada porque o irmão pede para o irmão sentar em cima, ela fica doidinha, ela disse. E ela está perguntando se ele pode ter relação. Eu suponho que está perguntando assim, como é que quais são as possibilidades de uma pessoa com autismo ter uma relação sexual com um par, enfim, ter um relacionamento dessa natureza. Entendi. Olha, é toda possibilidade. Isso pode acontecer, né? Como eu disse, não é porque a criança ou adolescente tem autismo ou síndrome de Down ou qualquer outro desenvolvimento atípico que ele é impossibilitado. O que muitas vezes acontece, e que tem que analisar o caso do seu filho, né? Qual é o repertório dele de habilidade social para que isso aconteça do modo adequado. Então, como que ele se relaciona com os pares? Qual que é a habilidade dele de se aproximar? Qual que é a habilidade dele de ter a manutenção desse contato, por exemplo? Né? Para você ter um contato sexual, pensando na adolescência, né? Normalmente inicia-se com os pares um processo de amizade, né? Aquilo se desenvolve, né? Então, de iniciar a conversação, manter a conversação, né? De ter empatia pelo outro, né? Processos de autorregulação. Então, de modo geral, qualquer pessoa tem possibilidade de se engajar em comportamentos sexuais, afetivos, de manter relacionamentos. Né? Eu não tenho como falar especificamente no caso do filho dela, porque eu teria que analisar todo o repertório dele, né? Mas a gente tem que ter sempre muito em mente que todo mundo merece uma vida afetiva saudável. E uma vida afetiva saudável também passa por uma vida sexual saudável. Né? Então, nós temos que sempre ter isso em mente para pensar na intervenção. Então, sempre que você fala sobre sexualidade, você tem que falar diretamente sobre habilidades sociais. Né? Então, quais são as habilidades sociais, habilidade de autonomia, qual que é a procura pelos seus pares, entende? A resposta é sim, a pergunta dela. Mas, de qualquer maneira, todas as habilidades dele precisam ser avaliadas para a gente saber, digamos, qual que é a lacuna que falta para chegar nesse objetivo final. Aí eu já que você falou que eu toquei no vespeiro lá atrás, na ferida. Agora que eu vou tocar. Nossa! Que é a seguinte. Alguns pais, que inclusive eu conheço, têm um filho mais moderado, cujas habilidades sociais não permitiram que ele estabelecesse uma relação sexual de uma namorada ou com uma ficante, alguma coisa assim. E esses pais fizeram uma opção por contratar serviços de profissionais do sexo, de prostitutas. Inclusive, teve um caso aqui de um pesquisador que queria fazer um negócio assim, deu um rebu danado. O que você pensa disso? Como é que você já lidou com
coisas assim semelhantes? Olha, eu não lidei com isso. Eu vou dar bem a minha opinião, tá? A opinião da Fernanda Calisto, não a opinião de toda a área, né? Não estou aqui representando toda a análise do comportamento. Bom, né? Essa questão de terapia sexual, eu vou chamar assim, foi realizado bastante tempo já com pessoas com desenvolvimento típico, né, que não tinham um diagnóstico fechado, mas que tinham questões de habilidade social, né, prejuízos, né. Então, o que acontece? Tem algumas modalidades de terapias sexuais que vão muito mais ajudar, né, a não o ato em si, digamos assim, mas o caminho para isso. É um processo, né, mas com base científica, com base ética, né? O que eu vejo muitas vezes, né, e isso não só falando do desenvolvimento atípico, mas é uma atitude, né, muito a cultura do nosso país, mas não, o menino tem que fazer sexo. Né? E por ele ter que fazer sexo, eu vou dar um jeito disso acontecer. Então, a profissional que contrata, né, então, se você mesmo falou uma prostituta, né, ela não tem, por formação, ela não tem conhecimento para realizar esse atendimento terapêutico. Vamos lá, o objetivo nosso não é que alguém simplesmente faça sexo, que seja capaz de gozar, de ter orgasmo, enfim. O objetivo é uma vida afetiva sexual saudável. Entendi. Procurar prostituta e pagar uma prostituta para fazer sexo não é uma meta terapêutica, né? Além do mais, pode envolver questões legais seríssimas. Claro. Não, mas normalmente isso não é uma questão terapêutica, né? É uma opção que, eventualmente, da família e que aí, eventualmente, você vai ter que lidar com ela. E é claro que ela interfere na sua intervenção, né? Exatamente. Exatamente. E nós, como profissionais da saúde, né, nós temos que nos posicionar contrários a qualquer situação que fira o bem-estar, né, dos nossos pacientes e também que fira a ética profissional, né. Então, imagina, né, se a família, por um acaso, acha que o menino de 15 anos, porque tem 15 anos, né, e tem dificuldades, porque precisa fazer sexo e contrata uma profissional, né. Imagina o quanto que essa experiência pode ser totalmente traumática, pode, né, atrapalhar em muito, né, esse aprendizado, né, que poderia ser afetivo, sexual, né, entende? Então, a gente pode estar lidando com uma situação que é abusiva, inclusive. Pode ultrapassar vários limites aí, né? A Simone está perguntando sobre a frequência. Então, a frequência da manipulação, da masturbação, como que isso deve ser orientado? Acho que a pergunta é um pouco, quando você tem uma pessoa verbal, que entende um pouco mais, né, você consegue fazer uma orientação, mas o que é uma frequência saudável? Essa é uma pergunta, sim, essa é uma pergunta, né, que ela, na verdade, é Simone, né, Simone, essa tua pergunta, ela pode ser dita para qualquer comportamento que seja inadequado, digamos assim, né? Então, qual que é a frequência, né? Então, assim, primeiro que a autoestimulação só é inadequada quando é em frequência alta. A gente não tem um número, mas a gente diz que algo está acontecendo em alta frequência, como uma compulsão, quando começa a concorrer com as outras ações que a pessoa deveria desempenhar, de vida diária, por exemplo. Então, a gente diz que algo está compulsivo quando a pessoa, por exemplo, em sala de aula começa a fazer, que é num ambiente totalmente inadequado, né? Ou chega em casa, não é em casa, não é na escola, mas chega em casa e já começa a fazer, já deixa de falar com as pessoas, porque, por exemplo, alguém que sabe que só pode ir no quarto, já chega em casa, já vai direto pro quarto, já deixa de falar com as pessoas, já dá um jeitinho, né? Teve uma criança, né, que eu dei supervisão numa época, né, que a criança, assim, chegava no lugar, já queria deitar no chão, já queria começar, né, a ter autoestimulação no chão,
começava já uma birra, começava gritos, porque ele estava sendo impedido de ter acesso àquilo que ele mais queria no momento. Então, obviamente, a gente está falando, então, de um caso de compulsão. Eu não tenho um número absoluto, né? Tem que analisar caso a caso. Então, essa ação está atrapalhando a aquisição de repertórios funcionais, de aprendizagem, né? A pessoa está deixando de ter interação social porque só quer se tocar, ou só quer ficar em ambiente que sabe que pode se tocar, né? Ou até mesmo a pessoa começa a se machucar. Então, não acontece em alta frequência, mas a força, a magnitude é muita. Entende? Isso às vezes acontece também. Ao ponto que começa a se machucar. Daí a gente já não está falando só de frequência, a gente está falando de força. E como é que é isso na escola, especificamente, Fernanda, a orientação para os professores? Olha, né, em primeiro lugar, normalmente tem que ser uma orientação conjunta, né? É muito raro, como eu estava conversando contigo sobre enriquecimento ambiental. Então, a autoestimulação, gente, ele é só sintoma de uma condição muito mais ampla, né? Então, eu vou dar um exemplo. Eu já fui chamada para ajudar num caso de uma criança que estava inserida numa sala de aula e ele não se, na verdade, assim, ele estava inserido, ele estava no ambiente, mas as atividades não estavam adaptadas para a capacidade dele. Então é como se ele estivesse num lugar que ele não entendesse o que está acontecendo, né? E não entendesse o que era esperado dele, não conseguia se desempenhar. Então a autoestimulação acabou acontecendo em alta frequência. Daí o que eu estava falando sobre enriquecimento ambiental. Né? Porque aquilo ali era a única possibilidade de reforço dele, a autoestimulação, porque era uma coisa que ele sabia fazer e dependia dele. Então, você começa a trabalhar com, opa, como que eu posso tornar esse ambiente, para além da autoestimulação, um ambiente, né, gostoso, saudável, de interação. No caso, olha só, no caso, para diminuir essa compulsão sexual, digamos assim, a gente teve que trabalhar com diferentes formas de adaptação dele no ambiente escolar. Então, a nossa intervenção não foi simplesmente na autoestimulação, mas em todas as variáveis que dificultavam ele a participar efetivamente daquele ambiente. Faz sentido para vocês isso? Eu acho que é uma excelente, uma questão bem importante, né? Essa avaliação global. É ampla, é ampla. E as pessoas esperam que te chamam, olha, ele está com compulsão. As pessoas esperam que você simplesmente vá lá e trabalhe com aquilo. Mas aquela pessoa está inserida. Não é, a gente não é separado em caixinha, né? Então, não é a pessoa que tem compulsão sexual, a pessoa que estuda. Nós somos, né? Isso global. E sempre que alguém está com alguma compulsão, a gente está falando de autoestimulação. Mas imagina aqui falando de desenvolvimento típico, de abuso de substância, né? Ou até compulsão alimentar. Sempre o nosso desafio é entender por que que aquilo está ocupando um lugar tão grande na vida daquela pessoa, que não está deixando espaço para outras coisas. Perfeito. Eu quero dar uma boa noite aqui para o Dr. Paulo Liberalesso. Aliás, ele não vai escapar, não. Eu vou trazer numa live aqui para a gente discutir sobre infância. É um grande nome do mundo do autismo no Brasil. Fernanda, já que o Daniel Carmo também entrou aí. Boa noite, Daniel, tudo bem? Fernanda, já que o Dr. Paulo entrou aí, eu quero fazer uma pergunta referente a isso, né? Como é que é a relação com medicação? Médicos e medicação. Eu sei que tem alguns pais que, nesse momento, pedem para o médico subir a medicação, deixa a criança super dopada e traz vários problemas, o menino e a menina, né? Como é que é essa relação? Como é que você lida com isso na clínica? Olha, eu não sou uma pessoa contra a medicação, tá? Não sou, então não vou dialogar em relação a não tem que ter medicação, mas o que acontece? A medicação muitas vezes vem como um auxílio, quando aquilo, lembra que você deu um exemplo, né? Ah, então não é só a autoestimulação, mas é o toque no corpo do outro, né? Eu puxar o cabelo, tentar tocar, por exemplo, um caso que eu dei supervisão, um moço adolescente, né, diagnosticado com autismo, ele não podia ficar na presença de mulheres, nenhuma mulher, né, inclusive a mãe, né, que ele ia agressivamente para tocar os seios e a barriga.
né? Isso acontecia, inclusivemente, com as terapeutas, então ele já estava numa situação que ninguém queria atender, entende? Então, aquilo acontecia de uma forma, e ele era grande, né, então, assim, aquilo acontecia com uma forma tão agressiva que, no caso, na época, eu nem vou me lembrar qual foi a medicação, mas na época, conversando em equipe, né, então, psicólogo, acompanhante terapêutico, né, psiquiatra, foi decidido que era melhor, naquele momento, começar com medicação, que é bem naquele sentido que a gente está falando da operação, né, motivacional, para diminuir um pouco essa operação motivacional em relação à sexualidade, para a gente começar a intervenção e depois fazer o esvanecimento do remédio. Né? Mas, o que acontece? Isso eu estou falando de um caso, né, que aconteceu e que a gente deveria sempre, né, se apoiar na medicação numa situação de crise e depois ter a retirada e se apoiar na intervenção terapêutica, né? Mas o que acontece? Por tudo que a gente conversou até agora, né, sexualidade é um tabu, as pessoas não querem, não esperam que uma pessoa com desenvolvimento atípico, né, tenha interesse sexual. Por tudo isso, muitas vezes, a própria família escolhe por medicação, né? Por uma falta de habilidade da própria família, que é lá no comecinho você falou assim para mim, do terceiro nível de seleção, né? Então a gente está falando da sociedade, da família, né? Então por essa incapacidade desse ambiente cultural dessa criança em lidar com esse assunto, em lidar com essa questão. Mesmo com desenvolvimento típico, os pais raramente têm tranquilidade em admitir, em aceitar que crianças ali entre seus 7, 8, 9 anos, já começam com autoestimulação e depois a masturbação. Ainda é um pouco mais aceito para meninos, mas para meninas isso é um absurdo. Então, se a menininha é vista com a mãozinha lá, opa, tira a mão, né? Não pode, bate, né? Coisa feia, que coisa horrível. Isso para desenvolvimento típico. Imagina para desenvolvimento atípico, que infelizmente as pessoas, elas gostam até de tratar como, não é uma criança, é um anjo. Anjo não tem sexualidade. Não é mesmo? Então, querendo ou não, toda essa cultura acaba sendo um desserviço para o próprio interesse da criança, que seria, como eu disse, desenvolver uma vida afetiva e sexual saudável, porque isso faz parte da autonomia, isso faz parte de ter uma vida plena, uma vida feliz. Entendi. Deixa eu só colocar aqui em destaque, rapidinho, o comentário do Dr. Paulo Liberalesso. Concordando com você, né, ele escreveu assim: penso como você, Fernanda, há alguns medicamentos que diminuem a libido e que devem ser reservados para casos graves como este que você está descrevendo, particularmente enquanto este comportamento não consegue ser extinto. Então, nós estamos... Exatamente. Caramba, foi o botão errado aqui. Nós estamos falando de um clínico aqui com bastante experiência, que eu acho que esse depoimento é importante, né? Porque a gente precisa ter acordo entre os profissionais. Isso é outra coisa um pouco difícil, né? Esse trabalho multiprofissional. Especialmente, porque assim, quando você está falando de um campo que a literatura está bem estabelecida e que você consegue ter um certo consenso em torno de certos procedimentos, é uma coisa. Quando nós estamos falando de um campo que a literatura é muito movediça ainda, muito inicial, como esse campo da sexualidade, fica mais difícil fazer esse diálogo, porque pode haver muito mais dissensão entre os profissionais. E aí vai essa pergunta para você, assim, essa questão do conjunto de questões que envolvem a parte sensorial, muitas vezes quem lida também é a terapeuta ocupacional. Como é que é essa relação sua como profissional, como analista do comportamento, com essa profissional? Olha, eu nunca trabalhei diretamente com terapeuta ocupacional em relação a questões de sexualidade, mas sim em relação a questões de estereotipia, né? É muito difícil falar por outra área, mas eu vou dizer mais ou menos como foi o trabalho em conjunto.
Então, no caso, a minha criança tinha uma questão sensorial muito grande, né? Então, com texturas e buscava por texturas a todo momento, né? Que é a autoestimulação acontecia de forma compulsiva a todo o momento, né? Então, no caso, se eu não me engano, a terapeuta ocupacional queria muito dessensibilizar, expor a outras texturas, né? Então, ela realizava vários trabalhos nesse sentido, de dessensibilizar e expor as várias texturas, né? No meu caso, eu já faço uma análise que é um pouco diferente, até porque nós somos de áreas científicas diferentes. Então, como eu disse, eu queria entender por que que aquilo, né, aquela sensibilidade, né, tem sim uma questão filogenética para aquele indivíduo, uma sensibilidade, aquele tipo de reforçador, né? Daí eu até recomendo que quem tem interesse em entender sobre autoestimulação, quem tem interesse em entender sobre sexualidade, leia um pouquinho, né, tem a teoria de sensibilidade ao reforçamento, né, então, você entender por que que para alguns indivíduos, alguns eventos são particularmente mais reforçadores que outros, então eles gastam muito tempo naquilo. Então eu comecei toda aquela minha análise, né, que eu já disse, de enriquecimento de repertório, né, sem impedir que a pessoa, né, a criança entrasse em contato com esses reforçadores e naturalmente você tem aquela redução, porque a criança deixa de fazer aquela estereotipia a todo momento e começa a fazer outras coisas, por mais que aquilo ainda tenha um apelo reforçador. No caso, nós discutíamos essas opções de intervenção, era feito em conjunto, até mesmo ao longo do atendimento dela, algumas recomendações que eu passava, que eram possíveis, eram também realizadas. Mas, no caso, pelo meu não conhecimento em terapia ocupacional, eu prefiro falar até aqui, até esse ponto, para eu não falar bobeira, evitar falar bobeira. Entendi. Eu acho que esse é um desafio para nós, né? Conseguir lidar com profissionais com outras, digamos assim, que partem de um estatuto epistemológico muito distinto do nosso. É um desafio. É claro que a gente pode dialogar, deve dialogar, né? Mas é um desafio extremamente grande e também os espaços devem ser respeitados, sabe, Luciano? Eu nunca chego com nenhum profissional, até como eu não gostaria, né, que invadissem o meu espaço terapêutico, né? Então, o que eu posso fazer sempre é dialogar, a demonstrar meu ponto de vista, né, demonstrar as evidências, e em conjunto, né, com toda a equipe, decidir quais intervenções, quais manipulações podem ser adotadas por todos. Né? Claro que são, nesse caso, as mais gerais, porque as específicas são realizadas por quem tem a formação em análise do comportamento. Inclusive, saiu uma meta-análise recente sobre a eficácia da intervenção baseada em ABA. Até o Dr. Paulo fez um vídeo também, eu passei no Lateia, que a área que a gente tem menos eficácia é a área de autocuidado. E existem várias discussões de por que isso acontece e tal, mas a mim parece que uma das questões é a pouca presença, a baixa presença de terapeutas ocupacionais e analistas do comportamento. Porque eles têm uma expertise muito diferente, né? Exatamente. Você se apresentar, eu não me apresentei, mas eu sou pesquisador em autismo e inclusão, eu participo de um grupo que é Acesse Intervenção Comportamental, e lá tem a Kátia, que ela é terapeuta ocupacional, ela faz doutorado na UFTM, e ela fala coisas, por exemplo, sobre o desenvolvimento motor e do aparelho sensorial, que você não tem em outro lugar, a não ser numa expertise de origem, né, numa formação como essa, né, PO, fisioterapeuta, educador físico. Então, enriquece muito a área quando a gente vê pessoas como Keregini, que vem da educação física, pessoas que vêm da educação ocupacional, com expertise muito diferentes, né, que vem trazendo, pulando essa bagagem, traduzindo, digamos assim, né, no behaviorês e tal. Com certeza. Eu tenho, inclusive, duas orientandas, né, que são terapeutas ocupacionais, mas no caso elas estão se especializando em análise do comportamento, né? Mas daí é interessante porque eu tenho um profissional que é terapeuta ocupacional e que realmente está adentrando da minha área científica, né? Então que vai ter possibilidade de conduzir intervenções agora com esse novo conhecimento que está adquirindo. Nesse caso é um caso perfeito, né? A nossa dificuldade sempre vai ser em ter uma equipe terapêutica com pessoas que eu tenho aqui um analista do comportamento, um
é muito comum daí que alguém da pedagogia que tem um outro entendimento, né? E quando você vê, tá tudo muito misturado, muito complicado e as coisas ficam um pouco descaracterizadas. Sim, isso que é difícil. E aí a análise do comportamento é uma possibilidade de você unificar esses vários discursos, né? O doutor Paulo está perguntando assim, se você teria alguma observação em relação à questão da homossexualidade, que é uma questão que já é difícil na sociedade, com desenvolvimento típico. E aí, quando você fala de pessoas com desenvolvimento atípico, você tem problemas adicionais. Como você vê isso? Não, acho que problemas adicionais a gente fala muito em sentido do preconceito, que é um preconceito que já existe, né? Então, a sociedade tem, querendo ou não, tem preconceito, né? E muitas vezes você tem uma preconceito adicional, né? Um plus. Então, você combina ali o preconceito com o desenvolvimento atípico, junto com a questão da sexualidade. Olha, o que eu tenho a dizer é que no desenvolvimento atípico a gente encontra, né, todas as possibilidades sexuais. Eu, por exemplo, fui terapeuta, né, de um moço trans, né, que foi diagnosticado, né, na época ainda a nomenclatura era Asperger, então foi diagnosticado com Asperger já com 36 anos. Né? Então, alguém que fez faculdade, que tinha uma vida relacionada ao desempenho acadêmico, ao desempenho de trabalho, né? Tinha uma vida ativa, né? Capacidades ativas, viajava, fazia coisas, e a questão da sexualidade, essa dificuldade com os afetos, né, em se conhecer, acabou aparecendo perto dos 40 anos, né? Mas perto dos 40 anos, por conta até de todo esse tabu em relação à sexualidade do desenvolvimento atípico. Né? Então, parte do trabalho, nesse caso, foi da autoaceitação, né? E também da família aceitar essa nova realidade. Né? Então, assim, tem pessoas com desenvolvimento atípico que são gays, são lésbicas, são trans, e a gente tem que começar a olhar para tudo isso, né? E como eu disse desde o começo, e ajudar todo mundo a ter uma sexualidade sadia, independente do objeto sexual, é ter uma sexualidade sadia, é olhar para o outro, ter empatia com o outro, sentir desejo pelo outro, se sentir desejado pelo outro e saber ter essa relação do jeito adequado, independente de ser trans, gay ou qualquer outra situação. E quer que seja, né? Tem alguns pais que fazem a opção, no caso das meninas, para dar uma medicação que para a menstruação. Né? A menina não menstrua, por conta, principalmente quando você está falando de crianças mais moderadas, ali, severas. Isso, você sabe se isso interfere na questão do desejo sexual e da sexualidade de modo geral? Então, normalmente sim, tem alguns efeitos, né? Todo uso de medicamentos que tem alguma base hormonal, né, tem algum efeito sobre o interesse sexual, sim, né? Muitas vezes é usado até por conta disso, entende? Né, então tem todo um medo, né, que começa, eu entendo, né, que principalmente, né, os cuidadores, os responsáveis de meninas fiquem especialmente preocupados, porque é uma população que é de risco para abuso sexual, né? Inclusive, né, como você disse, né, tem o uso da medicação, você já tinha falado em medicação de modo geral, né? Então, essas saídas, né, terapêuticas, né, medicamentosas, de uso da medicação para diminuir essa operação motivacional, né, diminuir a libido, dizendo de modo geral, pessoal, né, claro que, como eu disse, em situações de crise são ideais, mas mais ideal ainda é a gente ensinar habilidades de autopreservação, né, como se defender, quem pode tocar, quem não pode tocar, entende? E muitas vezes isso fica falho, né? Porque querem diminuir essa operação motivacional para questões sexuais, mas não é feito um treinamento, um atendimento terapêutico para a pessoa se identificar numa situação de risco e saber o que fazer nessa situação. Né? Então, olha, se alguém te tocar de determinada forma, se afaste, grite, procure alguém,
Temos um nível muito alto mesmo de abuso sexual em população com Sim, deficiência. sim, Bastante alto. altíssimo, altíssimo. Então, e é claro que é determinado por múltiplos fatores, né? Mas eu acho que a gente pode colocar nessa balança também essa questão de desenvolvimento atípico, é tido como alguém sem sexualidade, não é ensinado, não sabe que existe aquilo, não sabe como lidar com aquilo, não sabe se identificar numa situação de abuso, não sabe o que fazer numa situação de abuso. Às vezes não sabe nem que estar numa situação de abuso, entende? Então, não conta para o papai, para a mamãe, não conta para ninguém, porque não entende o quanto que aquilo é errado. Muito bom. Aí o Dr. Paulo está comentando aqui. O Léo Pinheiro, que também comentou, deu um alô aí para nós, elogiou aí a participação lá na BBMC. Aliás, nós nos vimos lá na BBMC. E a Fernanda teve várias apresentações lá também. Sim, E ele está verdade. falando da questão de meninas que não são capazes de lidar com a dor, com as cólicas também. Ele está falando, nesses casos, a amenorreia é importante. Paulo, se para mim é grego, tá? Não sei se a Fernanda sabe o que é, mas essa questão da dor das meninas, da cólica também, é outra preocupação que é importante. Aliás, eu queria que você explorasse um pouco mais, Fernanda, essa coisa das meninas, porque na nossa cultura, as meninas têm... existe muito mais tabu sexual em torno da sexualidade feminina. Sim, como é que é essa diferença na clínica? Extremamente, muito mais, né? Como você me disse, né, lá no comecinho, existem famílias que procuram uma profissional do sexo, né? Com certeza são famílias de meninos. Então, a grande preocupação das famílias dos meninos é se ele vai ter uma vida sexual ativa, né? Então, assim, eu dei supervisão num caso que, inclusive, era uma preocupação do pai, assim, nossa, mas meu filho vai transar, né? Então, assim, quando o menino começou a namorar, ele ficou super feliz, porque agora o meu filho vai transar, né? Então, assim, ele não estava nem muito preocupado com a qualidade daquilo, com o que aquilo representava, né? Então, assim, esse é um ponto extremamente importante. Com as meninas, é o contrário, é como proteger. Então, se eu puder dar remédio para ela não se desenvolver, eu vou dar remédio para ela não se desenvolver. Né? A gente está falando aqui a gente começou falando de autoestimulação, né? Mas tem outros comportamentos relacionados à própria sexualidade, que é autocuidado, né? Então, saber identificar que está com cólica, né? A gente está falando aqui de um tato, né? Descrever as sensações corporais que você teria que ensinar, né? Entender por que aquilo é motivado, em que contexto, né? Eu tenho a cólica, né? Tem medicação para isso, obviamente, que é ok usar, deve ser usado, né? Ninguém merece ficar sentindo cólica, enfim. Mas eu vou usar absorvente, como que eu vou usar? Como ensinar a usar absorvente, né? No sentido de, quando eu digo autocuidado, é a pessoa ser responsável por aquilo, né? Então, muitas vezes, você tem alguém que o cuidador vai lá, coloca na calcinha, dela veste, ela nem identifica, né, o que é aquilo, ela só sabe que ela tem dor e que às vezes colocam mais coisa na calcinha dela, né? Mas ela mesmo não aprendeu a identificar. Então, olha, quando, né, pensando aqui no absorvente, né? Então, quando ele estiver já cheio, depois de tantas horas, você tem que trocar. Então, tudo isso são comportamentos, né, são habilidades de autocuidado relacionados à sexualidade. E a gente tem, sim, material para treinamento disso, tudo. Eu posso, inclusive, indicar, colocar na página. Isso. O Leblanc é muito bom sobre isso, né? Isso. Inclusive, então, existe. A Kátia, ela participou de uma live conosco aqui, ela falou sobre autismo feminino em mulheres. Autismo em mulheres adultas. E ela acompanha uma mulher adulta, né? E aí ela falou um pouco, aliás, vocês aí, se quiserem ir lá, ela descreve um pouco esse procedimento, que é um trabalho bem interessante, né? Um procedimento bastante bacana, e é fundamental, porque desenvolve autonomia, né? Desenvolve autonomia. Exatamente. E é isso que a gente tem que buscar, né? Autonomia para essas pessoas. O Paulo Liberalés está explicando aqui que a amenorreia é bloquear a menstruação. Obrigado, Paulo. Exatamente. Fernanda, a Natália Brito, que é uma membro da ACES também, ela é da Universidade Federal do Ceará, fez mestrado lá, ela está lá em Fortaleza, ela fez um livrinho, um materialzinho, pela Imagine. A Imagine agora tem uma editora e é justamente sobre masturbação, tentando ensinar para um menino
que tem algum comportamento verbal, em que ambientes, por exemplo, que ele pode se masturbar, em que ambientes que ele não pode, em que ambientes, como que você chegar numa pessoa, que lugares você pode tocar, você não pode tocar no bumbum, não pode tocar no seio. É um material assim muito com um controle de estímulos muito visual, assim, né, com desenhos muito legais e sem muito texto. Então é legal é um recurso realmente para trabalhar com pessoas com autismo. E falta isso no Brasil. Por que falta isso? O que está faltando para a gente pesquisar mais, para a gente ter mais material? O que está rolando? Então, Lucelmo, eu acho assim, né? Falta tudo, né? Falta tudo no Brasil em relação ao material de análise do comportamento, né? Com certeza a gente teve um atraso, digamos assim, né, da chegada de todo esse conhecimento no Brasil. Então, de modo geral, falta de tudo. A gente acaba juntando também essa questão do tabu sexual, né? Então, tabu em relação à sexualidade, o que atrasa ainda mais, né? O que falta, em primeiro lugar, é o acesso aos artigos, né? As pessoas não têm acesso, então a maioria é pago, né? As pessoas não têm. Então, é inglês, então as pessoas não entram em contato, é pago. Então, assim, percebe que é um conhecimento altamente elitizado, né? Ao meu ver, o que falta, né, seriam as especializações, as pós-graduações, de modo geral, mestrado, doutorado, né, que trabalhos similares, eu não digo nem replicação, porque a gente tem capacidade no Brasil para fazer tão bem quanto e até melhor, né? Então, que trabalhos com essa temática, sejam como você mesmo citou, né, como o livro, sejam realizados na nossa realidade, né, e que sejam altamente divulgados, né. Então, tem a diferença do artigo científico, né, que normalmente é para o pesquisador, e o que chega para a população ou para o profissional de linha de frente, né, para o aplicador, para o psicólogo que é do CREAS, do CRAS, do CAPS, seja lá de onde for, né, de alguma porta de entrada do SUS, ou mesmo da clínica particular, né, porque ele não vai ler artigo científico. E o artigo científico não nos dá detalhes de forma de ação. Ele vai dizer, olha, faça reforço diferencial, faça tal procedimento, mas ele não vai explicar em detalhes, porque ele já parte do pressuposto que aquela população já tem esse pré-requisito para entender, e muitas vezes não tem, e não exemplifica, percebe? Então, de modo geral, o ideal é que livros mesmo sejam lançados com explicação passo a passo, né, com uma linguagem muito mais generalista, né, e que fale, que dialogue com os cuidadores, com os responsáveis, com os pais, com a equipe terapêutica, né, e que traduza os achados científicos da nossa área, né, para essa população. Pessoal, eu vou ter que me despedir, eu vou ter que sair agora, mas foi ótimo. Oi? Tá dando nosso horário aqui mesmo. Tá dando horário. Pois é, a gente tem que combinar várias, né, para falar sobre esse tema. Para terminar, Fernanda, fala só da supervisão que você faz nessa área. Eu acho que várias pessoas entraram aí, têm interesse, devem ter achado interessante essa discussão. Como é que é esse trabalho de supervisão? Na verdade, eu vou falar um pouquinho sobre o meu interesse de trabalho, de pesquisa. Como eu disse, eu trabalho... voltei da BPMC um pouquinho sem voz. Eu trabalho com transtornos de impulso, trabalho com compulsões, né? E dentre elas, com compulsões relacionadas à sexualidade. Então, a gente está com um grupo de pesquisa lá no Paradigma, né? Que é um lugar que eu faço meu pós-doutorado, a gente tem um grupo de pesquisa lá, né, que trabalha com compulsões, que investiga, quem tiver interesse, entrar em contato, né, de repente quem sabe estabelecer um grupo adicional só para desenvolvimento atípico, só questões de sexualidade, né, estamos sempre com interesse em ter pessoas com interesse nessa área, né, então eu vou deixar meu e-mail, e para envio de material, fiquem à vontade para me mandar e-mail, para tirar dúvidas, enfim. Né? O que a gente tem que fazer é fomentar esses assuntos que são estritamente necessários. Perfeito. Muito obrigado, Fernanda. Obrigado, pessoal, vocês que participaram aí. E a gente se encontra na próxima terça-feira com outra live, tá bom? Grande abraço a todos. Tchau para vocês. Estou a encerrar.